Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 16, no verso 11. Salmo 16, verso 11. Ele vai ser o nosso ponto de partida e uma espécie de trilho para a nossa reflexão, para a ministração dessa noite. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, eu peço que você acompanhe comigo. O texto sagrado diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Algo que me ajudou muito desde a infância, memorizar as Escrituras, sempre era a repetição, a declaração em voz alta. Então, se não for pedir muito, eu gostaria que você repetisse esse versículo frase a frase comigo. Pode ser? Diga comigo: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Pai, nós declaramos nossa confiança total e dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade, e na manifestação da Tua graça nesse ambiente. Nós oramos que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações, que ela seja recebida não apenas no nível da razão, do intelecto, mas que ela ilumine os olhos do nosso entendimento. Nós oramos que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada e que possamos sair desse lugar, ó Deus, com mais do que informação. Que haja um toque dos céus, que haja despertamento, que haja o sopro de vida do Teu Espírito Santo sobre nós. E desde já nós Te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quando o salmista, pelo Espírito de Deus, diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, presume-se que ele não está falando de algo que se vê de forma natural e espontânea. Se assim fosse, não haveria necessidade de que Deus o auxiliasse a enxergar o que ele poderia enxergar por si mesmo. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar é que os caminhos da vida é o que nós precisamos da ajuda de Deus para enxergar. Não os veremos sozinhos. O que é que significa a expressão caminhos da vida? Caminho fala de um trilho que leva e conduz a algum lugar, conduz a um destino. O Evangelho, o que hoje eu e você chamamos de cristianismo, a expressão coletiva da nossa fé, foi chamado no livro de Atos de o caminho. Porque todo trilho que te conduz a um alvo, e o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Todo o movimento do caminho leva para um alvo. Qual é o alvo? Ele diz: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então os caminhos da vida, eles conduzem a um lugar. Qual é o lugar que os caminhos nos conduzem? O próprio Deus. O Salmo diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude, a alegria, e a tua destra ou a tua direita, delícias perpetuamente. Então os caminhos nos levam ao próprio Deus, que aliás essa é a razão pela qual Ele nos criou. Em Atos, no capítulo 17, pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias, Paulo está diante de um auditório de pessoas sedentas de respostas, e eu brinco que talvez nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos existenciais básicos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. É para essa gente sedenta de resposta que o apóstolo Paulo, em Atos 17, diz nos versos 26 e 27, de um só homem, uma clara referência a Adão. Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Aí ele vai entrar com indicativo de propósito. Para que o buscassem. Qual é a razão da nossa existência? O que é que eu e você fomos criados por Deus? Para que nós o buscássemos. Ou seja, os caminhos da vida devem nos levar, quando falamos do trilho proposto pelo próprio Criador, ao lugar da sua presença. E nesse lugar, diz a Escritura, há não apenas alegria, mas plenitude. Não só alegria, mas a mais cheia, completa, plena medida de alegria, ela pode ser encontrada num único lugar. É a presença de Deus.
Essa alegria não é apresentada nas Escrituras como se fosse meramente um sentimento etéreo, subjetivo, vago, mas ela é traduzida numa linguagem: deleites, à tua direita, a deleites, a delícias, a prazeres perpetuamente. Eu fico impressionado quando eu penso, olhando para o primeiro casal que Deus estabeleceu lá no Éden, Adão e Eva, que eles, antes da queda, tinham acesso à plenitude de alegria. Ainda que essa plena alegria tivesse em Deus e que ela fosse, emanasse de uma fonte espiritual, Deus nunca se opôs que o ser humano tivesse contato com outras formas de alegria. Aliás, ele não só não se opôs, como ele providenciou outras formas. Quando Deus põe em execução o plano eterno do casamento e cria, Eva, uma esposa para Adão, o Senhor, evidentemente, ao dizer, não é bom que o homem esteja só, ele não falava da necessidade de um preenchimento espiritual, o que já era suprido em Deus, mas ele falava de preenchimento emocional. Ele estendia os deleites não só da dimensão emocional, mas também para o aspecto físico. Deus não apenas fez todo tipo de fruto distinto, mas deu ao homem paladar, o que me faz acreditar que o alimento nunca teve como propósito único a nutrição, mas também como um aspecto adicional, deleite. Ou seja, desde o início, a gente percebe que Deus está dizendo ao homem: eu não me oponho, que você tem acesso a outras formas de alegria. Mas Deus diz, no entanto, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas dessa aqui não. E Deus estabelece limites, e Ele diz, o dia que vocês ousarem ultrapassar os limites daquilo que foi proibido e cruzarem essa linha, vocês terão consequências. Então, basicamente, Deus está dizendo, vocês podem ter outras formas de alegria, além da minha presença, desde que não busquem uma alegria que sabotem o seu acesso à minha presença. No entanto, aquele primeiro casal, a história eu e você conhecemos muito bem, eles simplesmente cometeram a insanidade de cruzar o limite do proibido, acessaram e comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a conta foi cara e altíssima, não só para eles, mas para toda a humanidade. Até hoje estamos pagando a conta. Paulo resume isso em Romanos 5,12, dizendo, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. E o homem perde a conexão com a fonte de plena alegria. No entanto, Deus põe em ação o seu plano eterno de redenção, e nós começamos a ver promessas de restauração. E quando chegamos nesse texto de Salmos, Davi, como o Novo Testamento diz, é sustentado por Jesus e os apóstolos, falou pelo Espírito de Deus, foi chamado de profeta, e ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Aquilo que se perdeu ao longo do caminho pela queda. E ele não apenas diz, tu me farás ver, mas ele mostra que esses caminhos nos levariam a esse lugar. Ele começa a dizer, na tua presença, a plenitude de alegria, ou seja, há uma sinalização de que aquilo que foi perdido lá no Éden por conta do pecado, seria restaurado por meio de Cristo Jesus. E nós poderíamos recuperar o acesso à fonte de alegria plena. O homem que tem essas percepções e escreve essas declarações, ele não foi alguém comum. Ele foi alguém diferenciado não só na sua geração, mas em todo o Antigo Testamento. Nenhum outro homem, a não ser Davi, foi chamado, e não autoproclamado, mas chamado por Deus, de um homem segundo o seu coração. Isso não significa que ele era perfeito, que a Bíblia faz questão de registrar que não era, mas ele era alguém fascinado por Deus. Alguém que no Salmo 27,4 diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias e contemplar sua formosura, inquirir no seu santo templo. E esse homem que começa a se destacar, não só da sua geração, mas ao longo de toda a antiga aliança, ele foi um adorador incomum, um homem apaixonado pela presença de Deus, alguém que entra num nível de relacionamento com Deus, intimidade, assim como de percepção profética, e viveu coisas extraordinárias, mas ele também consegue, assim como Adão e Eva, a façanha de algum momento ultrapassar o limite do proibido e buscar prazer e realização onde não deveria.
Nós conhecemos a história, normalmente só falamos do pecado de adultério com Batseba, e a maioria de nós esquece que a coisa foi escalonando, porque na tentativa de encobrir o primeiro pecado, Davi progride para o homicídio de Urias. E novamente nós vemos gente que desfrutou de algo especial, comprometendo aquilo que estava à sua disposição. O que me faz questionar, isso é exclusividade só de Adão e Eva, de Davi, esse tipo de erro? Ou pode acontecer comigo, com você? Acredito que é o tipo de reflexão que a gente não pode poupar. Não podemos nos poupar. Hebreus capítulo 3, verso 12 diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que os leve a se afastar do Deus vivo. Só pode se afastar quem primeiro se aproximou. A pergunta é, depois de ter usufruído, desfrutado Deus e a beleza, né, os deleites que emanam da sua presença, de um relacionamento com Ele, a gente pode comprometer isso. O texto não apenas diz que a gente tem que ter o cuidado para que não aconteça, como na sequência diz pelo contrário. O que é o contrário de nos afastarmos? É permanecermos perto, juntos, próximos, ou como diria o mineiro, agarradinho nele. Ele diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado pode endurecer corações que estão desfrutando a presença de Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos ser cautelosos. Então, evidentemente, que esse tipo de erro, de trocar a fonte da plenitude e alegria por prazeres inferiores, não se limita a Adão e Eva ou Davi. Certa ocasião vi um pregador dizendo, não tem nenhum tipo de prazer no pecado. Pensei, se não tivesse, ninguém pecava, ué. Hebreus 11, 25, no entanto, fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema é que ele é efêmero, passageiro, não dura, e a conta é amarga. Ou como a gente diz lá no sul, é muita manchete para pouca notícia. Se promete muito e se entrega pouco. Mas não se pode dizer que não há prazer e nem atrativo pelo prazer do pecado, senão não haveria advertências. Agora, ao olhar para essas questões, o questionamento que eu tenho feito é como gente, como Adão e Eva, perderam a sensibilidade para com Deus. Como gente, para com Davi, perderam a sensibilidade de permanecer num lugar tão extraordinário e simplesmente se entregaram ao pecado e à queda. A verdade, a pergunta principal não é como se perde, é como se evita isso. Porque muitas vezes, ao questionar como se perde, o que eu quero é justamente evitar esse processo. E no momento onde eu estava questionando muito isso, eu tive uma conversa com um homem de Deus, um gigante espiritual dessa nação, que eu admiro. Eu estava num dos seus eventos, eu não consegui esconder dele que eu estava num período de jejum prolongado. Ele me manda uma mensagem dizendo, subirá quando chegar no aeroporto, alguém vai te pegar, já vai te levar direto para o restaurante, onde nós vamos estar almoçando com os outros preletores. Falei, pastorzão, fico feliz de sentar com vocês, ter o tempo de mesa, mas só para não ficar nenhum constrangimento, deixa eu te avisar, eu não vou almoçar hoje. Ele falou, não entendi. Então faz o seguinte, vai para o hotel, à noite você janta com a gente. Falei, então, é que à noite eu também não vou jantar. Ele falou, me perdoe, já entendi. Então amanhã cedo nós tomamos café. Falei, pastor, para te poupar, o senhor não ficar tentando pular uma refeição de cada vez, eu não vou comer nenhum desses dias. Ele, não, entendi. Depois nós conversamos. E aí quando fomos conversar, ele me disse, subirá, talvez você seja uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. Pelo menos nos últimos anos você está realmente indo com tudo para cima desse assunto. Ele falou, você se importa eu te fazer algumas perguntas? Ele falou, eu particularmente sofro de gastrite, nunca consegui jejuar mais de um dia na vida, então eu tenho muita curiosidade para saber o que são estes jejuns prolongados. E nós começamos a conversar e falar de Bíblia e de fisiologia. Mas eu lembro que uma das primeiras perguntas que ele me fez, que eu não me lembro de ninguém ter feito antes, foi o que tem te levado com tanta frequência, dedicação, paixão, recorrência à prática do jejum. E eu olhei para ele e falei, pastorzão, se o senhor tivesse me perguntado isso quando eu tinha 18 anos de idade. Eu comecei a jejuar aos 15, mas aos 18 anos de idade, eu já fazia de 3 a 7 dias de jejum na água praticamente todo mês. Se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, eu com certeza responderia que era fome pelo sobrenatural.
Eu não queria um ministério construído, edificado na força do que o braço do homem pode fazer. Eu queria ver a mão de Deus. E alguém me disse, se não orar e jejuar, você não vai longe. Então, eu comecei a me entregar a essa prática porque eu queria o sobrenatural. Eu falei, eu posso te garantir que ele tem sido na minha vida uma ferramenta de acesso ao sobrenatural. Mas honestamente, hoje, eu posso te dizer que o sobrenatural virou efeito colateral. Uma excelente consequência, mas não é o meu propósito. Ele falou, o que é que te move hoje? E pela primeira vez eu me vi na obrigação de tentar definir aquilo que até então não tinha me preocupado em construir. Mas eu pensei um pouquinho e falei para ele, a capacidade de perceber os deleites espirituais. E quando falei isso, ele fez cara de curioso e disse, me fale mais sobre isso. Falei, pastorzão, para te explicar algo espiritual, eu vou começar com algo físico. As pessoas costumam dizer que a água não tem gosto. Quem jejua discorda. Porque depois de alguns dias de jejum, seu organismo está limpo, seu paladar também, até pela falta de enxurrada de tanto sabor, né? Há uma série de questões, mas a água tem gosto. Meu médico não só fica no meu pé para que eu me mantenha muito hidratado durante o jejum, mas ele recomenda que eu dê atenção a uma água de qualidade, alcalina, de pH alto, 7 para cima. A questão é que quanto mais alto o pH da água, mais salobro é o gosto dela. E às vezes você tem dificuldade, quando você escolhe a água boa, de conseguir tomar muito. Só que às vezes você pega uma água que não tem o gosto salobro, mas ela não é tão boa para o seu organismo. E para resolver esses dois problemas, as pessoas que jejuam períodos maiores costumam adotar uma coisa simples que resolve as duas questões, que é colocar limão na água. Quando o gosto está muito salobro, o limão mascara o gosto e você consegue beber um pouco mais. Quando o pH está baixo, o limão alcaliniza a água, estabiliza o pH e isso vai ser bom. Então, de uma forma ou outra, cria-se essa rotina de usar um pouco de limão. Eu falei, eu estava esses dias numa outra conferência, no outro evento de pastores, e quando chegou a hora que todo mundo saiu para o almoço, eu fui junto, falou para mim, Subirá, vá para o hotel. Falei, por quê? Falou, você não está comendo. Falei, isso não me impede de sentar à mesa com vocês, de ter o tempo de comunhão, de ouvir os testemunhos, a gente vai continuar falando de Bíblia, do que Deus está fazendo. Aí ele falou assim, não, a gente fica constrangido. Falei, o problema é seu, eu quero estar junto. Mas a hora que eu vi que eu tinha respondido meio ríspido, o problema é seu, eu fiquei sem graça e pensei, deixa eu tentar arrumar. Falei, ó, mas fica tranquilo que hoje é dia de banquete. Ele, como banquete? Tu está jejuando ou não está? Falei, tô. Mas é que hoje eu vou tomar água com gás com limão espremido. Então, para quem está jejuando, isso é banquete. A turma riu e lá fomos. Então, quando cheguei, eu peço ao garçom que está nos servindo que ele traga água com gás. Eu falei, você pode me trazer num copo à parte limão espremido? Só o sumo do limão? Ele, claro. Daqui a pouco ele chega e coloca um copo grande, pelo menos do tamanho desse aqui, cheio, na minha frente. Normalmente você pede o limão espremido e eles vão trazer um copozinho pequeno, às vezes com meio, no máximo, um limão espremido. Quando eu vi aquele copo grande cheio, eu pensei, acho que ele não entendeu. Ele deve ter achado que eu queria uma limonada, porque normalmente ninguém traz tanto limão para uma pessoa só. Então, antes de reclamar, eu provei. E a hora que eu dei um golinho, molhei a ponta da língua, eu senti, está doce. E eu olho para ele e digo assim, amigo, eu acho que eu não me expliquei, ou você não me entendeu, não queria limonada. Eu só queria o limão espremido. Ele olha para mim e fala, mas isso não é limonada. Isso é só o limão, o sumo do limão. Eu falei, impossível, está doce. Ele olha para mim e diz, impossível. Digo eu, que vi o cara da cozinha espremer os limão tudo aí. Ele falou, só tem limão aí. Eu pensei, tô doido. Eu pego, dou outro golinho e eu insisto, está doce. Ele fala, não pode. Pastor na minha frente, toma o copo da minha mão e diz, deixa eu entrar no tira-tempo. E aí ele prova. Quando ele prova, ele faz cara de azedo e diz, pelo amor de Deus, Subirá. Você está maluco, não tem nada de doce nisso. E eu pensei, eu estou doido mesmo. Eu provei a terceira vez, falei, está doce. Ele provou a segunda, fez cara de azedo de novo e disse, não está doce. Todo mundo resolveu entrar no tira-teima e provar o limão. Eu quase fiquei sem limão no copo. E todo mundo falava a mesma coisa, fazia cara de azedo e dizia, Luciano, não tem nada de doce. E foi só nessa hora que eu lembrei do jejum. Meu paladar estava tão apurado que eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural da fruta, que nenhum deles conseguia perceber. E quando eu falei isso para o pastor, ele já entendeu para onde a conversa ia. Eu falei, pastor, o que o jejum tem feito pelo meu paladar
Ele tem feito pela minha percepção espiritual. Às vezes eu estou com a Bíblia aberta. E a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia. Às vezes em momentos de oração, adoração, a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não sabia. Sabe, eu não vou falar só sobre jejum, mas eu não quero desconectar uma coisa da outra, e no final eu quero retomar isso. Mas eu acredito que Deus está levantando uma geração de líderes que vão entrar num lugar de profunda comunhão e intimidade com Ele. E nós precisamos entender algumas verdades. E a primeira delas que eu quero destacar para você é: quem não valoriza, não busca. Muitas pessoas estão deixando de buscar a Deus, estão perdendo o lugar da comunhão e da intimidade, por não perceberem essa simples verdade e princípio espiritual. Jesus diz em Mateus 6,21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando ele fala de tesouro, ele está falando só de tesouro literal? Evidentemente que não. No início da frase, quando ele diz, não acumuleis para vós tesouro na terra, sim. Mas quando ele fala de acumular tesouro no céu, não. Mas quando ele está falando de tesouro, ele está falando de percepção de valor. Aquilo ao que você atribui importância, isso coloca diante de você um trilho, um caminho, através do qual você se move em direção àquilo que é importante. A percepção de importância não define só o trilho à sua frente, não define só o alvo a ser buscado, ela se torna uma espécie de força motriz que te movimenta na direção daquilo. É por isso que normalmente quando alguém me diz, não tenho tempo para isso, eu penso, o que falta não é tempo, é percepção de importância. Porque quando alguém entende importância, vai arrumar tempo para aquilo. Agora, o que eu e você precisamos entender ao olhar para as Escrituras é que existe uma moeda de acesso no reino de Deus. E eu quero chamá-la de um interesse. Eu sei que o termo moeda de acesso dói o ouvido de muitos de nós. Porque a gente pensa, está violentando a graça. Eu digo não, é só olhar para o ensino de Jesus na própria revelação da palavra de Deus. Carta à igreja de Laodiceia no Apocalipse. Jesus diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te viste, colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Ele está orientando a comprar com dinheiro? Evidentemente que não. Mas ao estabelecer a alegoria da compra, ele está falando, para acessar o que está disponível, você tem que oferecer algo. Ele não está falando de mera barganha, mas evidentemente ele está falando de interação. Isaías capítulo 55, verso 1, todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Sem preço. Para quem não tem, normalmente a gente diz que é doação, presente, 0,800, chame como quiser. Mas Deus está dizendo, venham comprar sem dinheiro. No reino de Deus o dinheiro não te dá acesso a nada. Mas Ele está usando a alegoria da compra. O que é que você tem que entregar? Qual é a moeda de pagamento? Ele diz, vocês têm sede, venham às águas. Isaías 44, 3, Deus diz, derramarei água sobre o sedento. Porque Ele vai dar água para o sedento, porque Ele vai dar água para quem valoriza a água, para quem quer água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar a água. Então a sede aqui é apenas uma alegoria do interesse. Em outros momentos o que vai aparecer é a fome, mas o ponto comum em todas as Escrituras é o interesse. Por isso que Jesus diz, não deis aos cães o que é santo e não entreguem pérolas aos porcos. Você não dá nada de valor a quem não reconhece o valor do que você está entregando. Agora a pergunta é, Deus na sua coerência nos mandaria não fazer algo e Ele agiria diferente? Não. Então Ele também não dá pérola aos porcos. Ele não entrega nada de valor para quem não reconhece o valor do que Ele tem a oferecer. Nós precisamos entender o peso que isso tem. Um dia desse alguém me perguntou, pastor Luciano, me explica como é que o Jacó conseguiu a façanha de fazer os céus autenticarem o ato de compra do direito de primogenitura do seu irmão. A pessoa me diz, ele trollar o irmão que está com fome e vulnerável, eu entendo. Mas os céus autenticarem essa transação, como é possível? E olhei para ele e falei, os céus nunca autenticaram a compra de Jacó. Claro que sim, ele virou herdeiro. Eu falei, os céus nunca autenticaram o ato de compra de Jacó.
O que a Bíblia diz é que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que comprou, foi Esaú que jogou fora. O Jacó, apesar de ter agido de forma carnal, com meios escusos, era o herdeiro direto na linha de sucessão. E era aquele que, ainda que expressando de forma errada a tentativa de obter, pelo menos valorizou aquilo que o seu irmão não valorizava. Os céus não entregarão nada de valor para quem não reconhece a importância. E eu e você precisamos compreender isso. Quem não valoriza, não busca. É um fato simples. Dito isso, vamos seguir a lógica. Então, o que nos impede de valorizar mais a Deus? Para que eu e você possamos buscar mais a Deus. Eu disse que em Mateus 6,21, Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Na sequência, no verso 24, o que é que nosso Senhor ensina? Ninguém pode servir a dois senhores. Ele diz, porque ou irá amar um e odiar o outro. Agora preste atenção à segunda comparação. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Basicamente, Jesus está dizendo que a valorização de outras coisas, em detrimento do valor de Deus, é aquilo que nos sabota. É aquilo que nos rouba o acesso a Ele. E sabe algo que eu e você precisamos compreender? É que Jesus, na parábola do semeador, ele fala sobre concorrência. Ele diz que a semente da palavra cai entre espinhos. E o problema dos espinhos é que se você não arranca isso, ele cresce. Ele nunca vai ficar do jeito que estava. E quando cresceram, sufocaram a ação da palavra. O que é que tem o poder de sufocar a ação da palavra na vida de alguém onde ela já começou a germinar e operar? Lucas 8,14, Jesus diz, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E deixa eu dizer algo, eu não estou aqui de forma alguma tentando falar de um evangelho onde você não tem nenhum tipo de prazer ou alegria. Nós queremos justamente resgatar o prazer maior e reconhecer que há acesso a outros deleites lícitos, que sozinhos também não serão suficientes para que eu e você sejamos preenchidos. É por isso que em João 15,11 Jesus diz, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele fala minha alegria e vossa alegria, ele está dizendo tem dois tipos. A de vocês, natural, sem a minha, jamais será completa. Ele diz, eu não tenho nenhum problema que vocês tenham alegrias naturais, mas se você quer plenitude, você precisa da minha. E algo que eu tenho percebido é que os crentes se empolgam demais com outras fontes. Quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele começa dizendo no verso 1, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. A primeira coisa que vem na cabeça da maioria de nós que lemos isso, é que ele está falando de circunstância. Mas não está, porque o verso seguinte, o 2, diz, pois os homens serão. E aí vem uma lista de adjetivos que se referem ao comportamento. Aliás, se você comparar a qualidade de vida que nós temos hoje, conforto, desenvolvimento, a gente melhorou em tudo. Podemos ter os problemas que eles tinham, mas temos uma vida muito melhor do que a deles. Quando a Bíblia diz que os tempos serão difíceis, ela fala principalmente do comportamento. E naquela lista de adjetivos, o verso 4 termina dizendo, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E na sequência ele vai dizer, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. É aqui que você entende que ele não está falando de ímpios. Porque quando você vê toda aquela lista de adjetivos, parece estar falando do ímpio. Mas quando diz mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, gente, o ímpio não é amigo de Deus. Romanos 5 diz que Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Só pode ser amigo de Deus quem se aproximou pela reconciliação do sangue de Jesus. Agora, alguém cruzou essa linha da reconciliação, foi aproximar de Deus, usufruiu de amizade com Ele, mas agora está mais amigo de outra coisa do que de Deus? A pergunta é, o que leva a isso? De quem eu e você queremos ser amigos, consciente ou inconscientemente, que nos agrada. Não precisa agradar em tudo, mas tem que mais agradar do que desagradar. 30 anos atrás, eu no início do meu ministério pastoral, fui abordado por um irmão desse que vivia se questionando de tudo e de todos. E eu já estava perdendo minha paciência com ele. Mas o pior é que ele fez uma das coisas que eu mais detesto, comparação. E eu sempre fui, desde o início do meu ministério, eu sofria de honesticídio. O que é honestício? Em nome da honestidade, às vezes você comete homicídio e às vezes suicídio. Mas a filosofia era a verdade doa quem doer.
E esse camarada chega para mim e fala assim, olha pastor, estou muito aborrecido com você. Eu falei, é mesmo por quê? Ele diz, eu vivo tentando ser seu amigo, mas o senhor me corta, me bloqueia, me barra de todo jeito e não me dá espaço para entrar. Aí ele faz o que eu detesto, a comparação. Fulano que não faz nada é seu amigo. E aí o sangue ferveu e a hora que eu vi eu já estava falando. Eu falei, já te ocorreu que o fulano é legal? Aí ele me olha e diz, como é que é? Eu falei, você não entendeu o desenho. O fulano é agradável, eu gosto de estar com ele. Você é um mala, sem alça, de rodinha quebrada, de tudo que você puder imaginar. Eu falei, cara, você é extremamente desagradável. Eu falei, preste atenção em algo, entenda isso de uma vez. Eu sou obrigado a ser seu pastor, não sou obrigado a ser seu amigo. Eu falei, você percebe que você vive reclamando de todo mundo nessa igreja? Que ninguém presta, que ninguém é bom. Já te ocorreu que em vez de você ser o único bom que presta e o resto do mundo ser errado, que pode ser o contrário? Que o problema seja justamente você? E a hora que eu vejo, ele está implodindo na minha frente. Um dia desse alguém falou, pastor, hoje, com toda a sabedoria, maturidade, o senhor teria falado a mesma coisa? Eu falei, de um jeito bem diferente. Mas honestamente, de quem nós queremos ser amigos? De quem nos agrada. E vou repetir, não tem que agradar em tudo, mas tem que agradar mais do que desagrada. Alguém que só desagrada, você não quer como amigo. Agora, alguém que já foi amigo de Deus, se agradou nele, mas agora está mais amigo dos prazeres do que de Deus, ele encontrou uma fonte de aprazimento maior num lugar distinto. E eu e você precisamos entender que nós lidamos com um inimigo oculto e sutil. Além do pecado que é descarado, nós lidamos com distrações, nós lidamos com concorrência. E muitas vezes o nosso coração está sendo seduzido por prazeres que não necessariamente são ilícitos. Gente, eu creio nas promessas bíblicas de provisão e prosperidade, eu creio de todo o meu coração. Mas tem muito crente usando isso para mascarar sua própria avareza, sua própria ganância. E não percebe que tem um ídolo crescendo e ocupando um lugar no seu coração. Colossenses 3,5 fala isso, que a avareza é a idolatria. E outras coisas estão concorrendo com Deus, o lugar de Deus, é por isso que é chamado de ídolo. Então, se quem não valoriza não busca, o que nos impede de valorizar é a concorrência, é a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus. Então a pergunta prática, que é onde queremos chegar: o que nos ajuda a valorizar Deus? E a resposta lógica deveria ser a valorização dele em detrimento das outras coisas. Uau, pastor Luciano, glória a Deus. Que bom que depois de 2000 anos de evangelho, alguém finalmente teve a revelação. Agora alguém nos mostrou o caminho. É lógico que isso não é verdade. Todo mundo sabe o que nós estamos falando. Que a valorização de Deus em detrimento de outras coisas é a resposta. Tanto que todo ano novo, quando começa, você fala, esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou dedicar mais a Deus e à igreja. Alguns prometem até jejuar. Agora a pergunta é, a gente tem que só entender isso como um assentimento mental? E a minha resposta a você hoje é não. É aí que nós voltamos ao Salmo 16:11 lá do início. Tu me farás ver os caminhos da vida. Se eu e você queremos entrar no lugar da percepção do valor de Deus, em detrimento das outras coisas, e não a valorização das coisas em detrimento do valor de Deus, nós precisamos de algo que se chama discernimento, percepção espiritual. E a pergunta é, isso é espontâneo, natural, automático? Eu quero dizer, não. Se fosse todo crente, estava profundamente apaixonado, entregue e dedicado a Deus e ao Senhor Jesus. Se fosse, não haveria orientações bíblicas como a de Colossenses 3, de 1 a 3. Se fossem ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo está, pensem nas coisas de cima e não na seção da terra. Se fosse espontâneo, não haveria necessidade de orientação. Agora, se a orientação não é espontânea, mas a pergunta é, uma orientação que apenas atinge o nível da minha e da sua razão, produz o resultado que nós precisamos? Não. Nós precisamos de percepção. Nós precisamos chegar a um lugar de poder, como o salmista, dizer de boca cheia, tu me farás ver os caminhos da vida. E a pergunta é, como se entra nesse lugar? Porque olhando para as Escrituras, nós vemos gente que chegou lá. O que é que Paulo diz em Filipenses 3:7?
Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Ao usar expressões como lucro e perda, apesar de serem uma terminologia que fala daquilo que é material, financeiro, né, monetário, é evidente que ele não está falando disso. Mas ele está falando de valores, ele está falando de importância. Então ele dizendo que para mim era lucro, tinha importância, percepção de valor, desvalorizou. Por que desvalorizou? Olha o verso 8. Paulo diz assim: na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quando ele fala da sublimidade do conhecimento, essa palavra traduzida sublimidade, em outras versões a excelência, em outras a suprema grandeza, na verdade é uma palavra que no grego antigo, koiné, de acordo com os léxicos, é hiperúcio. Hiperúcio fala daquilo que se destaca, daquilo que se eleva, daquilo que se sobressai, fala de proeminência. Particularmente, eu não creio que Paulo estava falando da proeminência do conhecimento, mas ele falava do conhecimento daquele que é proeminente, daquele que se sobressai. E ele diz conhecer aquele que tem o maior valor, entender a percepção de valor dele, fez com que aquilo que antes era importante, quando eu não tinha essa comparação, desvalorizasse perto da percepção de valor dele. Agora a pergunta é como que nós chegamos a esse lugar de percepção. Já vimos que isso não é necessariamente espontâneo, deveria ser intencional, mas como eu e você podemos chegar lá? E aqui que eu quero fazer um link e retomar o nosso assunto do jejum. Quando Jesus estava no deserto, a primeira tentação de Satanás não foi para que ele quebrasse o jejum, como alguns de nós achamos. Porque a Bíblia diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. E é só depois dos 40, quando vem a fome, que o diabo tenta. Ou seja, ele já tinha terminado o jejum. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, o que era essa fome? O que eu e você normalmente chamamos de fome não é bem fome. Quando eu e você pulamos uma ou duas refeições, nosso corpo normalmente protesta, ele tem um desconforto. E esse desconforto é baseado em hábitos. Nós estamos acostumados a entregar doses de energia em horários e quantidades específicas. E quando isso não acontece, ele protesta. Mas isso não significa que porque você não comeu, que ele vai ficar sem energia. A energia que movimenta o seu corpo, ela vem basicamente da glicose, que se concentra num grupo alimentar específico, carboidrato, num tipo de comida que nós temos. Mas se você não ingerir e não colocar energia para dentro, seu corpo tem fontes alternativas de energia. A primeira delas, que é instantaneamente acionada quando você não ingere glicose, é o glicogênio, armazenado nos músculos e principalmente no fígado. O que é o glicogênio? Glicose que você ingeriu, não consumiu, era excedente, ficou armazenado como reserva. Só que essa fonte alternativa é um estoque, uma reserva pequena. Ela vai durar 2, no máximo 3 dias. Se você continua não ingerindo glicose, e não tem a primeira fonte alternativa, e consumir, esgotou a segunda, o que é que seu corpo faz? Ele vai para uma terceira opção, que é uma segunda fonte alternativa, uma segunda reserva. E a segunda reserva é nada mais, nada menos do que nossas reservas de gordura. O que são as reservas de gordura que temos no corpo? Glicose que ingerimos, não queimamos, ela era mais do que podia ser acumulado como glicogênio, então vira reserva de gordura. Na ausência, seu corpo vai fazer o processo inverso. E agora transformar a glicose, que antes virou gordura, e vai fazer com que a gordura vire energia. É por isso que um urso hiberna lá no Polo Norte por muitos meses. Ele vai engordando durante o verão e depois vive ou sobrevive do consumo de gorduras. Eu, quando era garoto e lia na Bíblia que Jesus jejuou 40 dias, eu pensava, impossível, ele só fez isso porque era o Filho de Deus. Mas deixa eu te dizer, isso não é tão assustador nem impossível quanto parece. Você sabe qual é o recorde mundial de jejum? Está no Guinness Book de 1971. Um escocês jejuou 382 dias. Tá certo, começou com mais de 200 quilos, terminou com 83. Né? Só fez isso porque tinha tanta reserva quanto ou mais que alguns desses ursos que hibernam. Mas fez isso com acompanhamento médico e documentado.
né? Eles deram apenas reposição de sais e 1 ou 2 multivitamínicos. O homem ficou mais de 1 ano sem comer. Quando voltou a comer, não lembrava mais o gosto da comida. Eu só não estou aqui sugerindo que ninguém faça nada semelhante. Só estou te dizendo que humanamente, clinicamente, fisiologicamente falando, não é tão impossível quanto parece. Aliás, me deixa te dizer algo. Essa fome, que a gente chama de fome, que é aquele protesto inicial, vai desaparecer depois de 3 dias de jejum. Para alguns, a vontade de comer demora um pouco mais para sumir, depende do seu treino. Mas a fome, ela desaparece. Porque seu corpo trocou um alimento externo pelo interno. Então você tem um senso de saciedade. E eu estou te dizendo isso porque eu tenho praticado com regularidade nos últimos anos jejuns prolongados. Então quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, isso é o quê? Isso é a fome real. É quando as reservas de gordura se esgotam. E aí o corpo vai entrar no modo de inanição, consumo de tecido vivo. Ou seja, não há nada mais desesperador, o mais básico e primitivo instinto, né, que o ser humano tem e recebeu de Deus, que é o de sobrevivência como esse. Então, na hora que essa fome, que já é uma questão de sobrevivência, é ativada, a tentação de Satanás não era para comer, era o acesso rápido à comida. Era ele deixar de agir como homem e tentar lançar mão de atributos divinos que ele tinha temporariamente deixado de lado para ter acesso ao alimento. A tentação era para roubar de Jesus a capacidade de ser o nosso representante legal na cruz, nosso substituto, nosso representante. Porque se ele tivesse agido como Deus, ele não poderia ser. Agora preste atenção, Esaú, por menos do que isso, vendeu o direito de primogenitura. Cristo está no limite, no nível de fome, que eu não sei se existe alguém no nosso meio, você conhece alguém que já chegou a esse ponto de acabar com as reservas de gordura. Isso me faz acreditar que Jesus era magro assim no nível profissional. E eu digo isso porque eu estou no final de uma experiência que já é a minha 8ª dessas de 40 dias de jejum. Eu nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Nunca consegui esgotar as reservas. E eu treino diariamente até o 40º dia. E quando eu falo treino diariamente, não é pouca coisa, né? Um dia corrido, às vezes eu vou treinar 1 hora, 1h30, como foi hoje. Um dia tranquilo, dá para divertir, vai pelo menos 1 hora de cardio, 1 de musculação. Se tiver realmente podendo, às vezes eu fico 3 horas em atividade física. Eu estou falando de um gasto calórico, para quem entende do assunto, que varia, dependendo do dia, de 3.500 até 4.500 calorias. Ou seja, é uma queima absurda. Nunca consegui esgotar as reservas. Meu menor índice de gordura corporal no final de um jejum de 40 dias, 9,5%. Agora, a gente tem um líder da nossa igreja que já me acompanha em 2 jejuns. No último, quando ele começou, maior do que eu, ele iniciou com 69 quilos, Rafael. Eu chamei o médico que nos acompanha e falei, doutor, estou preocupado. Acho que o Rafael não aguenta os 40 dias. Ele não recuperou do primeiro ainda. E meu médico falou, aguenta. Eu falei, doutor, ele é muito magro. Ele falou, Luciano, as pessoas têm mais reserva de gordura do que imaginam. Eu falei, mesmo ele? Ele falou, mesmo ele. Eu falei, mas monitora ele de perto? Ele falou, vou monitorar. Com 25 dias de jejum, ele estava com 7% de gordura corporal. Faltando 1 semana, tinha batido em 3,5. Quando eu vi que estava em 3,5, eu ligo para ele todo dia. Faltando 7 dias, eu falo, você está com fome? Ele falou, não, pastor. Faltando 6 dias, está com fome? Não, pastor, tranquilo. Faltando 5 dias, eu digo, está com fome? Ele diz, então. Está me dando flashes de fome. Falei, o que são flashes? Falou, ela aparece, dura uns 30 segundos e some. Daqui a pouco, no fim do dia, vai voltar. O corpo dele estava avisando que as reservas iriam terminar e que ele teria que fazer algo a respeito. Ainda assim, ele terminou com 2,8% de gordura. Só gordura marrom, mas tinha no corpo. Ou seja, se nem Rafael, que é assim, gente, ó, do nível do meu dedo, a magreza dele, conseguiu esgotar, não é qualquer um. Mas Jesus chega ao limite. E é nessa hora onde a maioria de nós estaria desesperado como não imagina. E o diabo tenta, qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que me leva a te fazer uma pergunta, fome de que está regendo a minha e a sua vida? Porque ele não está no nível de fome que eu e você conhecemos. É algo absurdo. Mas ele diz, o homem não vive só do sustento para essa parte que é matéria. Ele vive de um outro alimento que é a palavra de Deus. Agora, sabe o que é curioso?
Jesus está citando uma porção das Escrituras, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E eu não acredito que ela seja citada justamente no fim do jejum, nesse contexto, seja aleatório. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio 8, 3. E eu quero que a gente possa entender algo que responde à pergunta que eu vou fazer a você agora. Qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã? Tentando dar uma ilustração, falando por meio de alegoria, eu disse àquele pastor amigo meu que o jejum tem feito pela minha vida espiritual o que ele faz pelo paladar. Tem me dado a percepção de perceber as doçuras, os deleites espirituais. Será que a nossa percepção do que Deus tem pode aumentar por meio do jejum? Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que, indicativo de propósito, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Para que vocês compreendessem, preste atenção, há um poder didático, pedagógico no jejum, que é inexplicável a sua razão. Mas ele tem a capacidade, depois de nos levar à humilhação e fome, a gerar compreensão da percepção de valor das coisas espirituais. Quando eu estava naquela conversa com aquele pastor falando do limão, eu falei, pastor, agora imagina o seguinte, uns dias depois, eu estou num outro evento de pastores, sentei com eles à mesa, e um deles, quando terminou de comer, passou para a sobremesa, uma salada de fruta. O problema é que eu vejo ele virando uma lata de leite condensado em cima da salada de fruta. Eu falei para o pastor, eu enlouqueci. Para que o limão está doce, imagina as outras frutas. Eu queria voar no pescoço dele por cima da mesa e gritava, você não precisa estragar a fruta, ela já é doce. Mas eu mesmo lembrei que quando eu consumi açúcar, eu tinha perdido a capacidade de sentir o doce da fruta. E eu também precisava daquele doce artificial que ele estava botando. E eu pensei, não adianta eu discutir com ele. Ele vai precisar da desintoxicação que eu passei, senão ele nunca vai entender o que eu estou dizendo. Onde eu quero chegar com isso? Qual o poder da abstinência na prática da vida cristã? A palavra jejum, no grego nestil, é uma palavra composta. Ne é uma palavra de negação, estil é comer. Então, jejuar significa não comer. Com o tempo, jejum virou sinônimo de outros tipos de abstinência. Então, às vezes, você está lendo uma matéria esportiva e o jornalista diz que determinado time está em jejum de título. O meu ficou uns 10 anos. Ou você lê lá, né, que determinado atacante está em jejum de gols, porque jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Isso tem levado muitos crentes a dizer, estou jejuando rede social. Está errado? Não. Mas eu só quero te dizer que as outras abstinências, elas deveriam ser complementares e não substitutas da privação e da abstinência essencial, que é de alimento. E, gente, nós já fomos um povo. Eu quero falar para vocês que já foram à escola, o povo que massivamente pregou a cultura do jejum no Brasil, os pentecostais. Nós temos que resgatar essa prática. Nós não podemos abandonar essa arte bíblica, poderosa e extraordinária. E não é só aquela ideia e um conceito errado, incompleto, tem que sacrificar, pagar o preço, porque não é uma troca, meu querido. O que eu e você precisamos entender, o poder por trás do jejum, não é que ele gere nenhum tipo de mérito. Nada no reino de Deus você recebe por mérito. Agora, o que ele gera é uma percepção, e é isso que muitas vezes nós não percebemos. Como que o jejum pode trabalhar em nossas percepções? Ué, se aquilo que rouba a valorização de Deus é a valorização das outras coisas, e você entra num processo de intencionalmente mortificar sua carne e sua inclinação às outras formas de deleite, só isso ajudaria muito. Mas ele gera uma compreensão. Eu vejo crentes dizendo assim, não, eu não gosto de jejuar porque eu não me sinto bem. Eu falo, eu digo, a ideia é essa. O jejum no Antigo Testamento era chamado de afligir a alma. Aliás, no dia da expiação, a gente só vai entender que isso era o dia do jejum quando você lê Jeremias, quando você lê lá no livro de Atos, a Bíblia se referindo ao dia da expiação como dia do jejum. Mas o que Levítico 16 dizia é, quem não afligir a sua alma será eliminado do meio do povo. E é lógico que afligir a alma não era só um sentimento, porque como é que você sabe que afligiu quem não, para eliminar ou não?
Mas Deus chamava o jejum de afligir a alma. Outras abstinências também. Números 30, a lei dos votos. Quando alguém fizer o voto ao Senhor com o qual quiser afligir a sua alma. Alguém abrir a mão de algo importante, valioso, e dizer: Deus, por causa de você eu vou deixar de lado. Não é porque era errado, não é porque era pecado, mas está ficando importante demais. Eu não quero que concorra com o seu lugar. Eu vou tirar a alegria que isso me proporciona. Agora, se você acompanhar a lógica, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Paulo está falando, desde o verso 1, da relação entre o homem e a mulher, dizendo que vida íntima, sexual, contato físico, é para o marido e para a mulher. E é bênção de Deus para o casamento. Tanto que ele diz que marido e mulher não deveriam se negar um ao outro. Em outras palavras, o casal tem que ter avivamento nessa área também. Mas olha o que ele diz: a não ser, aí vem a única justificativa, o único motivo para que os dois dêem uma pausa. Ele diz: a não ser quando os dois, de comum acordo, esse comum acordo é inegociável. Ele diz: por um período de tempo, resolvam se dedicar à oração. Pastor Luciano, peraí, quando o casal está vivendo o avivamento deles, não pode orar? Claro que pode e deve. Mas ele está dizendo que enquanto você está aqui, sua oração é mediana. Ele diz: você quer entrar em águas profundas, quer mergulhar num lugar diferenciado, vai ter que pausar o leite condensado. Coube bem isso? Para resgatar a percepção do doce da fruta. Deixe-me dizer algo. A gente tem se distraído demais com deleites inferiores, a ponto de perder a percepção de deleites superiores. Onde que está a plenitude de alegria e realização? Na presença de Deus. A comida, evidentemente sem abuso, não é pecaminosa e é fonte de deleite dada por Deus. A relação íntima do casal não é pecaminosa, suja, dentro dos padrões, deleite dado por Deus. Mas nós entramos numa supervalorização de conquistas que elas estão nos roubando. Um dia desse, um irmão falou: pastor, olha, tem hora que eu estou ficando meio confuso. Falei: por quê? Ele falou: olha, antigamente a gente só ouvia o pastor da gente, da igreja da gente, e a gente pelo menos não tinha confusão doutrinária. E foi em tempos de globalização, que a gente ouve todo mundo na internet, está difícil. Ele falou: eu ouço uns pregadores de fé, e os caras começam a pregar aqueles textos: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, e vão falando de todas as bênçãos que são nossas. Eu falei: eu vou enlouquecendo, eu quero é tudo. Mas daqui a pouco eu ouço uns que descem a marreta, e diz: essas coisas estão te afastando de Deus, estão te roubando. E ele falou: meu Deus, eu não quero mais nada daquilo, porque eu não quero ficar longe do Senhor. Mas ele falou: pastor, eu ouço aqui, eles estão pregando Bíblia, eu ouço esse time aqui, eles estão pregando Bíblia, mas eles não entram em acordo. Aí diz: quem está certo, quem está errado? Falei: os dois grupos estão certos, estão errados. Ele falou: como é possível? Falei: os dois estão certos quando pregam porções bíblicas. Os dois estão errados quando não olham o resto da porção bíblica. E acho que só a deles é verdadeira em detrimento do resto. Eu falei: a Bíblia falou tanto uma coisa quanto outra. Ele falou: é mesmo? Eu falei: é. Deuteronômio 8:10. Deus fala para aquela geração sair do Egito e quer levá-los a Canaã: vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Deus está dizendo: eu quero dar abundância para vocês. Mas no verso seguinte, o 11, ele diz: mas tenham cuidado, para que depois de terem comido e se fartado, para que depois de terem edificado casas e prosperado, que o coração de vocês não se esqueça do Senhor seu Deus. Deus quer abençoar, e Ele adverte, porque Ele sabe que a gente se entretém demais com esses deleites inferiores, a ponto de muitas vezes esquecer dele. Ainda assim Ele está dizendo: não tratarei isso como inimigo, só exige de você maturidade na forma de lidar com essas coisas. Mas é evidente que a gente não tem que achar que essas coisas são erradas. Mas eu e você precisamos entender: se as supervalorizamos, nós estamos concorrendo com o valor de Deus. Mas se o valor de Deus for maior, Deus está dizendo: eu não tenho problema de dar em nada. Por isso Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. O resto vem a reboque, vem de lambuja. Deus está dizendo: eu não tenho nenhum problema. Agora, o que é que eu e você precisamos? Entender o poder que a abstinência tem de nunca nos deixar empolgar demais com essas coisas, e de resgatar a percepção para que vocês compreendam que não é só de pão, é de toda palavra que sai da boca de Deus que o homem vive.
Então deixa eu te dizer algo. Quem jejua com regularidade, com frequência, recorrência, testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurdamente, inexplicavelmente o seu valor. O coração fica blindado com ofensa. Você não está tão preocupado com o que estão falando de você como normalmente ficaria. Sabe por quê? O jejum tem o poder de quebrar o centro de gravidade. O centro de gravidade da terra te suga, te puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. O jejum te tira de um centro de gravidade, obviamente combinado às outras disciplinas espirituais, e te transfere para um outro. Eu disse que até dezembro de 2021, tudo que eu tinha escrito era um artigo sobre jejum. Nele eu tinha um subtópico chamado Propósitos do Jejum. O que eu fiz? Peguei todos os textos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que falavam de jejum, e tentei ver no contexto qual era o propósito que alguém praticou o jejum. Então fui enumerando, gente, tem jejum para arrependimento, do dia da expiação esse, tem jejum para consagração, tem jejuns em momentos de aflição, e aí nós podemos dar vários exemplos. Segundo Crônicas 20, Josafá convoca o povo para um jejum numa guerra que era impossível de vencer. Esdras convoca o povo a jejuar pedindo proteção. Salmo 35:5 fala de jejuar em tempos de aflição. E as pessoas dizem, pastor, em horas difíceis devemos jejuar. Eu digo, situações extremas requerem medidas extremas. Isso não significa que só se jejua nessas horas. Mas isso também está lá. Aí você olha o contexto batalha espiritual, né? Seja Daniel, Jesus enfrentando Satanás no deserto, intercessão. E eu fui fazendo uma lista. Em janeiro de 22, quando Deus mandou parar e estudar sobre o assunto como nunca antes, o Espírito Santo falou comigo, você ainda não entendeu o propósito do jejum. Eu falei, Deus, eu fiz uma lista de todos os textos bíblicos com todos os propósitos. Ele falou, mas você não entendeu o artigo definido, singular, o propósito do jejum. Ele diz, o que você conseguiu mapear na sua lista são propósitos secundários. E eles são diferentes entre si. Mas há um propósito primário onde todos convergem. E o Senhor me disse, esse você ainda não enxergou. E de repente Deus abriu os meus olhos e eu começo a me lembrar de declarações como a de Daniel, capítulo 9, versos 2 e 3, onde ele diz assim, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplicas e jejum. Buscar a Deus. Joel capítulo 2, verso 12, voltem-se a mim de todo o coração, isso com jejuns. Buscar a Deus. Quem está jejuando para arrependimento está buscando a Deus, para vencer o pecado que o derrubou. Quem está jejuando por consagração está buscando a Deus, também para vencer o pecado, mas ele não quer jejuar pelo motivo do primeiro. Ele não quer cair para ser restaurado depois, ele quer permanecer de pé. Quem está em momentos de aflição está buscando a Deus por milagre e socorro. A buscar a Deus é o elemento comum de qualquer propósito destacado na Bíblia. A pergunta, no entanto, a ser feita é, nós precisamos de um propósito secundário para entrar no primário? Ou será que nós podemos ir lá direto, só porque queremos Deus? Esse é o ponto que nós não podemos perder de vista. Quem está entendendo, diga amém. Lucas capítulo 2, verso 37, fala de uma profetisa chamada Ana, que tem o privilégio de carregar Nosso Senhor ainda menino no colo, liberar palavras sobre sua vida. Olha o que o texto diz sobre Ana, que ela adorava noite e dia com jejuns e oração. Não saía do templo, adorando, ministrando ao Senhor. A Bíblia não fala de jejum por aflição, não fala de jejum por necessidade. Essa mulher combina uma vida de jejum e oração numa disposição de adorar a Deus. Aí de repente eu digo, como é que eu nunca li isso? Ou como é que eu nunca prestei atenção nisso? Atos capítulo 13, verso 2, quando a Bíblia fala da liderança da igreja de Antioquia, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Não há nenhum indício de problema. A perseguição que fez com que os crentes fugissem de Jerusalém e fossem parar em Antioquia da Síria, já acalmou do lado de lá e não tem nada rolando do lado de cá. Adorando ao Senhor. E algo que Deus tem falado ao meu coração é que Ele não apenas trará um forte movimento de jejum nesse tempo do fim, mas um despertamento para que a gente foque no propósito primário, buscar a Deus. E quando eu e você começamos a linkar e relacionar essas coisas,
nós vamos perceber que por meio do jejum, a gente consegue quebrar e diminuir a importância das outras coisas e entrar no lugar de percepção da importância que Deus tem. Agosto do ano passado, eu estava era madrugada, depois da meia-noite, então tinha iniciado o 39º dia de um desses períodos de 40 dias de jejum que eu estava fazendo. Eu acordei no meio da madrugada, algo que eu não gosto, precisando ir no banheiro. Tinha treinado tarde no dia anterior, eu bebo muita água enquanto treino, e na hora de dormir eu pensei, não devia ter tomado aqueles 3 litros de água no treino. Eu falei, essa conta vai chegar, vai atrapalhar meu sono. O sono do final do jejum, quem faz jejum prolongado concorda com isso, ele é muito profundo. Parece que o corpo está num modo de defesa, ele entra num repouso absurdo. E é um sono maravilhoso. Então quando eu acordei, minha preocupação era, levantar e ir no banheiro vai me despertar, vai me atrapalhar. Mas eu lembro quando eu fui ao banheiro e vou voltar para a cama, eu não estou mais com nenhuma preocupação. Porque o sono está tão intenso, tão absurdo, que eu parecia um zumbi de sono, gente. Eu não me lembro, em mais de 50 anos de vida, de ter tido essa preocupação antes, foi só aquele dia, nem depois. Qual era a preocupação? A hora que vou voltar do banheiro para o quarto, minha preocupação é, tomara que eu não durma em pé, andando, porque senão eu vou cair e posso me machucar. Eu nunca vi alguém preocupar se vai dormir em pé, mas era um sono tão absurdo que eu estava nesse nível. Eu lembro que a hora que eu cheguei na cama, eu estou feliz porque eu penso, a hora que eu encostar a cabeça no travesseiro, 3 segundos eu apago de novo. E eu já estava feliz que eu ia voltar a dormir. Só que a hora que eu encosto a cabeça no travesseiro, algo passa dentro de mim. Não parecia ser espiritual, não parecia ser espetacular nem sobrenatural. Parecia uma autossugestão, um pensamento, um sentimento. Por que você não ora um pouco? Primeira coisa que eu pensei, eu não quero orar, quero dormir. Logo, não é uma autossugestão. Isso não pode vir de mim. Mas agora, curioso, eu pergunto, onde vem essa proposta ou sugestão? Se não é autossugestão, será que ela vem do reino espiritual? Aí, a partir do momento que eu elimino o natural para o espiritual, eu penso, do diabo certamente não é. Ele não é doido de me chamar para orar. Então, por eliminatória de novo, na minha cabeça só sobrou Deus. Só que não era convincente, não era espetacular, não era extraordinário. Mas eu penso, certeza que não é de mim, certeza que não é do Satanás. Aí eu penso, foi só um devaneio da madrugada. E eu não atender, eu posso deixar de desfrutar um deleite superior. Em nome de salvar um deleite inferior do sono. Ainda que eu não possa ter a mais absoluta convicção que isso vem de Deus, vale o risco. E eu simplesmente decido começar a orar. Mas eu estou atordoado de sono. Eu não sei você, eu já vi muito amigo em vigília de oração. Quando o cara começa a dormir, começa a falar bobagem. Eu lembro de um do meu lado, ele começa, oh meu Deus, que o Senhor te abençoe. Eu falei, como é que é? Ele mesmo olha para mim, ele nem percebeu o que falou. Eu já tive ocasiões que eu dizia, Deus, não dá para ficar perto dessa turma, a gente vai rir, não vai orar direito. Eu estou assim, nesse nível meio atordoado, e eu comecei sem pensar muito o que eu estava falando. Eu falei, não, tem que orar, vamos orar. E aí, deitadinho mesmo, do jeito que eu estava, eu falei assim, Senhor, quero te agradecer por mais um jejum que está terminando. Eu mesmo já me arrependi da frase, falei, o que eu estou falando? Eu estou agradecendo que Ele me sustentou até aqui, ou aleluia, finalmente vai terminar. Eu fiquei com vergonha da frase. Mas porque eu toquei no assunto do jejum, minha cabeça já correu. Correu para quê? Pela primeira vez num desses meus jejuns, minha esposa e meus 2 filhos resolveram me acompanhar nos 40 dias. Eu estou pensando, você já não tem doido jejuando 40 dias toda hora, mas a família inteira. Eu falei, meu Deus, isso é histórico. Mas eu me lembro que não é só minha família. Muitos dos pastores, dos líderes do nosso ministério, eles já sabem a época que eu jejuo. E a turma veio com tudo. Tinha uns 20 me acompanhando. Até meu médico que me acompanha resolveu, não ia poder fazer os 40 dias, mas falou, vou fazer os 21. E eu me emociono com isso, de pensar principalmente na família, mas naquela turma. E eu falo, Deus, eu nem chamei ninguém. Quer dizer, o quanto minha oração já mudou, de conversa com Deus, para eu mesmo pensar no que está acontecendo.
Mas quando eu falo, eu nem chamei ninguém. Agora sim eu ouço uma voz convincente. O Espírito de Deus fala comigo. Quem chamou fui eu. E honestamente, até aquele dia eu não tinha parado para pensar que é um chamado vindo dos céus. Mas quando ele disse quem chamou fui eu, foi como se alguém lá no céu, eu brinco, apertasse o botão que ativa o modo glória. A glória de Deus encheu aquele quarto de uma forma que eu não consigo te descrever. Eu estou com 51 anos de idade. Sirvo a Deus desde que me entendo por gente. Mas desde os 15 me joguei de cabeça, desde que fui batizado do Espírito Santo. Eu nunca experimentei na minha vida a presença de Deus como naquele dia no quarto. Eu nunca senti tanto deleite. Eu nunca senti tanto prazer. Eu sei que no dia seguinte eu converso com a minha esposa e falo, meu amor, você sabe que não tem ninguém nessa vida que eu ame como você. Ela, aleluia. Eu falei, mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela, aleluia. Eu falei, mas mulher, onde tu perdeu feio? Mas você ficou longe, 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 que mal dava para te enxergar. Ela começou a sorrir e falou, o que aconteceu? Eu falei, Deus entrou no quarto. Eu nunca senti Ele daquela forma. Eu nunca senti tanto deleite, tanto prazer. Nunca ficou tão claro para mim a distinção entre deleites inferiores e deleites superiores. Aquilo foi algo tão forte. Minha mulher percebe, um tempo depois, ela falou, você está em crise? Eu falei, eu estou em crise. Ela falou, por que você está em crise? Eu falei, meu amor, nós passamos tanto tempo da nossa vida querendo tanta coisa. Ela falou, é verdade. Eu falei, mas a gente não podia. Ela falou, é verdade. Eu falei, agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou, mas isso é sinal de maturidade. Eu falei, com certeza. Eu falei, mas a pergunta a ser feita, meu amor, por que é que nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas? Achando que elas iriam satisfazer ou realizar? Eu não tenho dúvida de que Deus possa derramá-las e dizer, já que não é tão importante, toma. Mas preste atenção, a gente está buscando realizações em lugares que jamais nos preencherão. Eu vejo pastor em crise com o ministério, que acha que agora tem que parar tudo no meio do caminho para se formar. Eu não sou contra quem tem a direção de Deus, entendimento e propósito para isso. Estou falando de gente que está perdida, tentando buscar alguma realização em alguma coisa que ele não sabe o que é. É gente que de alguma forma diz, não, o ministério nunca me rendeu muita coisa e eu preciso ganhar dinheiro. Preste atenção. Deus diz para os levitas desde o início, vocês não terão herança na terra. Eu sou herança de vocês. Também não sou contra, se Deus quiser abençoar o ministro, fazê-lo prosperar, o ponto é se eu e você precisamos disso ou não e por quê. E muitos de nós estamos abandonando o acesso à maior fonte da alegria, distraído por deleites inferiores, mesmo que não sejam necessariamente pecaminosos. Mas, gente, há um chamado vindo dos céus, para que a gente volte a se deleitar nele. E eu não conheço, honestamente, outro caminho. 36 anos de vida no Espírito, mergulhado na palavra, experimentando o poder de Deus. Eu não tenho conhecido nada combinado às outras disciplinas espirituais que nos dê a capacidade de resgatar a percepção dos valores espirituais como uma prática recorrente. Jejum. Não estou dizendo que você tem que fazer o que eu tenho feito. Não estou dizendo que você tem que praticar os jejuns prolongados que eu estou fazendo. O que ele não pode não ser parte da sua vida. Não importa se estamos falando de jejuns menores, se estamos falando, de não tão frequentes, mas eles têm que ser periódicos, tem que ter algum nível de recorrência. E à medida que nós combinamos essas coisas, nós vamos entrar naquele lugar de poder, como o salmista, dizer, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e a sua destra, a delícias perpétuas. E quando eu e você voltarmos a nos deleitar no Senhor, nós vamos arrastar muita gente conosco. Eu passei anos pregando jejum sem conseguir resultado. Nos últimos anos, falando menos sobre o assunto, eu vi muito mais resultados, sabe por quê? O exemplo arrasta.
As pessoas começam a ouvir as histórias e o que a gente está experimentando, e eles vão ficando enlouquecidos, ativados, provocados. Então me permita dizer, Deus vai resgatar essa cultura. E vocês, que são parte de um povo que carrega essa história com poucos grupos denominacionais no Brasil, têm uma responsabilidade ainda maior de sustentar esse legado. E eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Meu Deus, a Tua palavra foi compartilhada. Mas se o Senhor não vivificá-la, terá sido só um discurso ou uma palestra. Mas nós clamamos mais uma vez. Não nos deixe sair desse lugar só com informação. Nós oramos pelo sopro do Teu Espírito. Sopra sobre nós nesta noite, como o Senhor soprou sobre aquele vale de ossos secos, da visão de Ezequiel 37. Nós oramos por despertamento. Nós oramos por uma fome e anseio espiritual como nunca antes. Que nos leve como Jesus a repetir de boca cheia Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que uma fome, sede e anseio por tudo aquilo que o Senhor tem se torne maior em nós do que o anseio por qualquer outra coisa. Que possamos chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é mais importante do que o Senhor. Onde as outras coisas desvalorizam diante da percepção de valor do Senhor. Abre os nossos olhos. Faze-nos ver os caminhos da vida, Senhor. Que nos leva a um único lugar, o lugar da Tua presença, onde há plenitude de alegria, onde há deleites, delícias perpétuas.